noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje nós temos um tema que dá medo em todo mundo. Já foi tema do nosso programa Vida Inteligente, mas é sempre bom voltar à tona com o mesmo assunto, porque ele é muito vasto. Quanto mais nós falarmos dele, mais coisas teremos para falar. Hoje nós vamos falar sobre prevenção do câncer. Só de ouvir falar, muita gente treme, né? Que não tem quem não conheça alguém que tenha padecido desse mal, né, digamos assim, ou que não tenha perdido um ente querido, enfim. É uma doença moderna? É uma doença antiga? Qual a origem dele? De onde apareceu? Tem salvação? Como é que é? Então hoje nós trazemos aqui uma especialista nisso, doutora Senen Ralph, que vai nos falar sobre este mal que assola esta humanidade. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada também. Doutora, esse nome assusta, né? Não vai assustar a senhora, né? Porque a senhora convive com isso todo esse tempo. Esse assustar-se com o câncer tem fundamento ou não? Tem fundamento, porque é uma doença que é uma ameaça à vida da pessoa, né? Geralmente quem recebe um diagnóstico de câncer sabe que isso está associado com a morte, ou pelo menos sempre esteve, né? Mas hoje, da onde? Qual é o... Nós trouxemos, a senhora trouxe nós fizemos um tape, né? Vamos começar a passar aqui para a gente... Vamos dissecar, olha aqui, a anatomia. Vamos dissecar um pouquinho essa doença, né? Vamos lá. Esse mal aqui. Vamos falar sobre isso, que é melhor a gente seguir um roteiro, que ela tem um trabalho já colocado, olha aqui, tudo sobre câncer. Esse é o da doutora, tá aqui, é um trabalho moderno. Tudo agora. Entre aspas, né? Nunca a gente consegue falar tudo. Exatamente, está bem né? entre aspas, bem enaltecido. Vamos para o próximo slide, só para a gente ver. Aí nós vamos dissertando a respeito. Que tem a parte, eu não consigo ler daqui, mas a doutora sabe. São as né? perguntas, o que é câncer, o que causa câncer, há quanto tempo existe doença, ela é moderna, ela sempre existiu, né? A gente só fala disso hoje, ela sempre existiu. Então, são perguntas que os pacientes sempre fizeram, qual é a minha chance, né? E quantas doenças diferentes são, então são várias perguntas. Então vamos começar, vamos responder por partes então. O que é o câncer? Câncer é um desarranjo na célula em que ela se multiplica aceleradamente. A gente pode dar dois exemplos. Ou a gente aperta o acelerador e ela se multiplica, ou a gente perde o freio. Sim. Né? São os oncogenes ou genes supressores. Então é uma doença que a nível da célula é genética. Né? Há danos no DNA, que é a estrutura, né, das nossas células, e esse dano faz com que a célula se replique. Então ela faz um bolinho de células porque ela não para. E isso ela faz porque ela tem superpoderes. Meu filho disse que ela é um Wolverine. Ela tem capacidade de se autoalimentar, fazer angiogênese, ela não respeita o limite das células vizinhas, ela consegue invadir, por exemplo, uma célula de um câncer de pulmão, pode ir para o cérebro, para o osso, né? Então ela tem 6 ou 8 hoje superpoderes que fazem com que ela seja até melhor do que a célula que deu origem a ela. Então, câncer é uma doença do ciclo celular, né, que perde o estribo que começa a se proliferar. Vamos lá, aquela outra pergunta. É uma doença nova, uma doença moderna? Como é que é isso? Não, na verdade, até em Australopithecus, que é o homem macaco, né, se encontram vestígios de que ele tinha câncer. É mesmo? Múmias egípcias também, quando faz o raio-x de ossos, né, geralmente são ossos que restam, tem sinais de metástase, tem múmias de 30 anos. Então, Puxa. Essa doença sempre existiu. Então, todo ser que se multiplica em células, né, os pluricelulares, podem ter câncer. Hoje em dia podemos colocar como fatores de risco, que eu andei lendo a respeito, né? Todos nós somos obrigados a ler, né? Que é a nossa saúde, então temos que saber a respeito das coisas que podem nos afligir. Existem muitas coisas hoje que causam câncer, né? As mutações que se faz transgênicos, essas outras coisas que hoje são invenções da nossa modernidade e que tem o tabagismo, né? Nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Tem uma série de fatores cancerígenos hoje, muito mais latentes e potentes do que no passado. Então, qual é essa diferença, doutora, entre ela existir no passado e existir hoje? Claro que a população aumentou bastante também, né? Então,
as pessoas morriam antes dos 50 anos no século passado. E o envelhecimento, quer dizer, a gente viver mais tempo nesse nosso mundinho poluído, com fumaça de cigarro, com uma alimentação assim, ou assada, ou com falta de atividade física que a gente tem hoje, tudo isso leva ao acúmulo dessas mutações nas nossas células. Então, um erro genético não vai ser o suficiente. Mais 2, mais 3, mais 4, 5, 10 ao longo de uma vida de 60 anos, acaba fazendo com que essa célula destrambelhe. Então, eu preciso de tempo para ter câncer. Vai dizer, criança também tem, mas Exatamente, o mais comum, mas isso. o câncer vai aumentando exponencialmente com a idade. Então, é uma doença do envelhecimento celular e do nosso envelhecimento. É uma doença do envelhecimento celular? Isso também, é como se a célula se oxidasse, ela pifasse. Claro, são mutações causadas. Eu posso ter uma mutação intraútero e um neném com 1 ano ter um câncer, mas é raro, Tipo, no Brasil, 2% dos casos são cânceres em criança, 98% são em adultos, né? Os adultos jovens têm câncer, mas é mais raro, 5, 10% dos casos, outros são tudo depois dos 40. Estatisticamente, realmente é menor. Crianças assim, e jovens Isso, aumenta com a idade. Passou dos 50, então a gente tem mais risco de câncer. Então, a pessoa que sempre foi... É interessante isso realmente, porque a gente percebe. Pessoas que foram aparentemente sãs a vida inteira... E chega a partir dos 50, adquirem coisas, o próprio diabetes mellitus, essas coisas, né? Que, não como açúcar, não sei o quê, e uma hora estoura a coisa. Então, o câncer realmente, isso aí para mim é novidade. É um fator de risco, aumenta de acordo com o envelhecimento celular. Exatamente, porque a gente vai juntando mutações. A gente faz uma célula mutada hoje, mas nosso sistema imunológico elimina. A gente tem defesas também. Mas aí, no dia seguinte, sei lá, você está exposto à fumaça de cigarro, faz mais uma mutação. Aí depois mais outra, e em 10, 20 anos você tem lá 10, 12, 15 mutações. Chega a ter 60 mutações num câncer de mama, 80 às vezes num câncer de intestino. Então, você tem tempo de fazê-la. Se você morreu aos 40, você não teve tempo de ter. Né? Agora, é uma doença que hoje... Hoje até existem especialidades dentro da oncologia, né? Sim. Incrível. O que isso quer dizer? É que câncer não é uma doença, são 100, 200 tipos. É mesmo? Cada célula, se você tem 10 trilhões de células no teu corpinho, mas cada tipo, cada topografia, cada órgão do corpo pode ter. No cérebro eu posso ter 10 tipos de tumor diferente, porque tem 10 tipos de célula. Vamos dizer, por exemplo, na mama, pelo menos 3 tipos são os mais comuns. No câncer de intestino, 2, das leucemias, são vários tipos. Então, contando, dá mais ou menos 200 doenças diferentes. Câncer da pele, câncer do cérebro, da tireoide, do osso, né, do sangue. Antes da gente seguir no slide, uma pergunta que me veio à mente agora. Um tumor não necessariamente é um câncer, né? Um tumor benigno, ele pode ser considerado um câncer ou não? Não, câncer a gente tem essa palavra... Só é maligno? É o maligno, exatamente. Tumor maligno e tumor benigno, né? Essa é a grande diferença, que Hipócrates já fez. Então, ele distinguiu entre tumores benignos, né, que também é um bolinho de células, mas ela não tem a capacidade dos superpoderes, né, de ir para o cérebro, de então matar o paciente, que geralmente são as metástases, a disseminação da doença é que leva à morte, né? 2014, século XXI, medicina avançadíssima. Como está? Já estou até me adiantando um pouquinho, né? Mas o assunto é entusiasmante realmente. O que nós podemos prever ou imaginar para um futuro no câncer, vamos dizer? Nós temos tido uma evolução no tratamento do câncer, nós estamos salvando mais vidas, nós estamos postergando o tempo de vida das pessoas. Como é que está a situação verdadeira do câncer no Brasil e no mundo, né? Então, acho que a gente tem várias frentes para trabalhar com essa doença. Também são várias doenças no mesmo guarda-chuva. Mas, assim, prevenção do câncer. Acho que, assim, prevenir o tabaco, o uso, né, do cigarro nas crianças e adolescentes, tentar eliminar ele dos nossos ambientes de trabalho, ou ambientes onde a gente se diverte, é a grande chave para a prevenção. A câncer de pulmão continua sendo um câncer altamente mortal. Ontem saíram as novas estimativas de sobrevida no mundo inteiro de câncer. E câncer de pulmão era sempre 10% sobrevivem, né, 90% morrem, não passa de 20% nos países de primeiro mundo. É quase igual na Líbia e nos Estados Unidos, ou no Brasil e na Colômbia com o Canadá. Ele é ruim, a sobrevida dele é ruim. Então, o que eu posso fazer é prevenir. Então, evitando o consumo de tabaco. Tem outros tumores que hoje são doenças crônicas. Câncer de mama, hoje, mesmo no Brasil, 80% das mulheres sobrevivem, né? Que já foi uma doença
muito mais mortífera, né? Então, hoje, a sobrevida no Brasil, nesse estudo mesmo, o Concord Study, né, que estudou a sobrevida em todo o mundo, viu que mesmo no Brasil essa sobrevida aumentou nesses últimos 10 anos. Então, assim, câncer... A senhora atribui a quê? Esta sobrevida, a quê? O que evoluiu? A técnica, os medicamentos, o que foi que deu essa qualidade de vida ou um pouquinho mais de vida para as pessoas? Nos anos 80, um médico chamado Bernard Fisher, né, nos Estados Unidos, já junto com estudos do Canadá, ele conseguiu fazer estudos randomizados e contínuos sobre a evolução de tratamentos do câncer de mama. Para mim, ele é o grande cara que conseguiu levar essa taxa de cura, aumentou por esses estudos sistemáticos, quase 30 anos ali, né, estudando, sempre avançando o tratamento. O tratamento é muito parecido com o que era, vamos dizer, 20 anos atrás, 30 anos atrás. E acho que melhores técnicas cirúrgicas, melhores né, tratamentos, o rastreio talvez também tenha, né, ou fazer a mamografia também tem um pequeno papel, não é tão importante. Os tratamentos é que, na verdade, tem um grande impacto. E hoje acompanhando, que eu sou leigo nisso, mas eu percebo novidades. Por exemplo, no meu tempo, no passado recente, não existia uma quimioterapia mais fraca e outra mais forte, era uma só, ou não? Sempre foi alguma que judiava das pessoas tudo. Hoje, então, você tem quimioterapias que não cai o cabelo, quimioterapias que a pessoa só sente uma indisposição pequena. Então... Hoje a gente chama de terapia-alvo, né? Que sempre foi o sonho da oncologia achar uma bala mágica para tratar o câncer. Hoje tem já algumas que vão e consertam os danos genéticos, né? Aquelas mutações que aconteceram, tenta reverter ela para essa célula parar de se dividir, meio que ensina a célula a ser benigna de novo, né? Então, tem para 3, 4, 5, 10 doenças, ainda a gente não tem uma bala mágica para cada tipo de câncer, mas já é uma evolução em alguns tratamentos. No câncer de mama tem também, né? Uma das drogas conserta, mas ela não impactou tanto nessa sobrevida tão grande. Foi realmente a quimioterapia, a cirurgia, a radioterapia combinadas, né? Para cada tipo de câncer e que levaram essa sobrevida tão melhor até no Brasil. Vamos lá, Fernando, põe mais um slide, vamos acompanhar aqui, para a gente não perder alguma coisa. Olha, isso, a senhora falou, nós estávamos falando no bastidor aqui, né? Que ela desde quando existe? A senhora falou, existe coisa de 5.000 anos, mais para... Os papiros egípcios está mostrando que um papiro foi descoberto, acho que em 1930, de Edwin Smith, que está na biblioteca lá de medicina em Bethesda. Sim. Ele é um papiro, você pode abrir, né, na internet. E você vê o caso 45, eu não leio, né? Mas o caso 45, traduzido, é um câncer de mama, é um câncer no tórax de uma mulher tão duro quanto uma fruta verde. E esse tratado... também já implicava em tratamentos, e para ele diz, esse não tem tratamento. Então se imagina que é o primeiro relato escrito de um câncer, então 2.500 anos antes de Cristo. Puxa já vida. No papiros egípcio. Vai mais um, Fernando. Então não é uma doença nova, de certeza, né? E quem deu o nome foi Hipócrates, porque na época se olhava muitas constelações no céu, e a gente tem a constelação de Câncer, né, que tem aquelas patinhas, e olhando talvez o câncer numa mulher, um câncer de mama, viu que aquelas patinhas, os vasos que ficam engurgitados, aumentados ao redor, e quando o câncer está avançado, ele também parece que tem aquela carapaça dura do caranguejo, e talvez alguns até vão mais longe, quem sabe a dor das pinças do caranguejo, né, pinçando. Então é uma analogia com o sofrimento, né, causado pelo câncer, aquele endurecimento, os vasos e tal. A senhora acabou de dizer uma coisa interessante e me chamou a atenção. O câncer é uma doença silenciosa, não é? Pode ser silenciosa, assim, no início, né? Isso, sem dor, né? Porque muitas pessoas, a gente percebe aí, pessoas que perdem a vida em 6 meses, em 3 meses, quando se percebe, que eu diria, errei, agora achei o termo, muitas vezes o câncer é assintomático, né? De repente aí você tem uma indisposição estomacal, não sei o que, não passa, você vai no médico, você está todo tomado aqui, vamos dizer, não existem sintomas. Ou até achado, às vezes, por acaso, tem um acidente de carro, aí eu vou fazer um raio-x e acha que tem um nódulo, né, e pode ser câncer, tem achados também. A maioria deles realmente é silencioso? Não, a maioria tem sintomas, às vezes que passam despercebidos, a pessoa também acha, vai passar, é sazia, é mal-estar, é porque eu comi isso, comi aquilo, né, e pode ser um câncer de estômago, né, não é para assustar ninguém, mas assim, sintomas que se repetem, por exemplo, um adolescente
que é raro ter câncer, mas ele tem. Sim. Se ele vai 3 vezes num sistema de saúde, vai lá numa UPA, 3 vezes seguida com a mesma queixa, pense em câncer. Porque ele, adolescente geralmente não fica doente para começar. E ele, né, para ir 3 vezes no sistema de saúde, ele realmente está gritando, eu tenho uma coisa séria, me prestem atenção, né? Então, tem certas dicas, né? 3 vezes no mesmo médico, né, procurando o sistema de saúde, com a mesma queixa, vai atrás, pense que pode ser câncer. E nessa questão de sintomas, o que a gente deve fazer, a que a senhora acabou de dizer, profilaticamente, vamos dizer, quando a pessoa deve procurar um médico? Você sabe que o ser humano é assim, né? A dorzinha passou, eu não vou em médico. Tem aqueles fatores, então, vamos assustar as pessoas. Câncer não cura sozinho, geralmente, né? Eu quero assustar. Não tem que assustar no seguinte, apareceu algum nódulo, por exemplo? Coisas que não melhoram em 2 semanas, né? Tipo isso. 2 semanas, 1 mês, 2 meses, né? Que começa a ficar crônico. O câncer é uma doença crônica. Então, coisas que não melhoram, que você toma um remédio, toma um segundo, vai e não melhora, isso pode, né, levar ao diagnóstico de câncer. Aí tem que procurar um médico. Então, quando tem uma pinta que você falou, que está crescendo, que está começando a coçar. Pode virar um melanoma, né? Pode já ser um melanoma, né? Então, assim, coisas que não melhoram, que deveriam ter melhorado. Você esperou que aquela ferida em 3 semanas cicatrizasse, mas ela só está piorando? Procure um médico, né? Aquela dor de cabeça... Oncologista já ou um clínico geral? Um clínico, né? Tem que fazer o diagnóstico diferencial. Câncer é muito parecido com um monte de outras doenças. Não é muito patognomônico, como a gente diz, isso tenho certeza que eu rasgo meu diploma que não for câncer. Não existe. Não existe. Então, dor de cabeça para tumor cerebral. Bom, tem dor de cabeça de quantas outras coisas, né? Dor de estômago. Tem por outras coisas, que seja a hérnia, né, que seja refluxo, mas pode ser um câncer de estômago. Então, dor no abdômen, pode ser N outras coisas. Então, eles são muito... mimetizam várias outras doenças. Já vou perguntar mais coisas, mas vamos seguir aqui. Vamos lá, Fernando, mais um. Isso, nós já falamos, pode ir assim... Pode ir mais para frente? Não, pera um pouquinho só, vamos lá. Teoria dos 4 humores, como é que é isso? Porque a gente tenta explicar sempre o que causa câncer, né? Como é que se explica essa doença? E já Galeno também, na época ali de Hipócrates, Anticristo, explicava que câncer é um desequilíbrio do nosso corpo dos 4 humores. Era uma teoria que ficou valendo quase 50 gerações, mais de 1.500 anos, que era um desequilíbrio entre a nossa... bile amarela, né, entre o nosso sangue, a fleuma, que seria a linfa. Os temperamentos, né? Os temperamentos, vem daí, o mau humor e o bom humor é dessa teoria, olha, né? Só. Então, só que essa teoria não serviu para explicar câncer, porque ele disse que a câncer, como a depressão, era um excesso de bile negra no nosso corpo. Só que aí Vesalius, quando foi fazer a anatomia, começou a abrir os corpos humanos, achou o vermelho no sangue, achou a linfa nos linfáticos, achou a bile amarela ali, né, na vesícula, mas e cadê o órgão da bile negra? Quem produz essa coisa? Não tinha, né? Então ficou sem a parte, pelo menos... Fundamentação científica. Fundamentação, pelo menos, física, né? Sim. Dessa tal de bile negra, que no cérebro em excesso daria depressão e no corpo estagnado em algum órgão daria o câncer. Essa teoria valeu mais de 1.500 anos. Até hoje a gente acha, mas as pessoas deprimidas vai ter câncer. Se associa ainda meio que, né? Não sei. Dizem, olha, aqui eu sou holista, né? Mas dizem que um dos fatores que... tem até um livro muito famoso, A Doença como Caminho, de um médico americano, você deve conhecer, e que ele fala que um dos fatores que desenvolve o câncer, né? Seria o ódio, você odiar bastante. Isso aí não tem nenhum... É que assim, a gente gosta de medir, na ciência ela é feita de medidas, e é muito difícil medir o teu ódio com o meu ódio e dizer que você teve por isso. Então, assim, a psicologia é muito difícil de mensurar e dizer, ela é responsável por 10% dos casos de câncer, ou por 1%, né? Então, são coisas que são difíceis de mensurar. Né? Você... Mais fácil mensurar o consumo de tabaco, né? Com o aumento do câncer de pulmão, que é um nado sincronizado, né? Ou eu mensurar a mesma alimentação, e tabaco é uma folha, né, que eu consumindo tenho câncer, mas a alimentação são lá 20 folhas diferentes, já é difícil de mensurar e a epidemiologia é meio cega para isso, né? Por que dizem que, também entrando, vocês mulheres, vocês têm mais propensão, como na sua vivência dentro da medicina, a mulher tem mais propensão a ter câncer nos órgãos reprodutores dela depois do climatério?
assim como dizem que todos os homens, 80% dos homens, provavelmente terão um câncer de próstata. O que há de real nisso, doutora? Os homens, na verdade, se forem passados 100 anos, 100% vão ter câncer de próstata. Como eu disse, câncer é uma doença do envelhecimento. Se você consegue passar dos 100 anos de idade, possivelmente você está fazendo câncer, mas você está administrando ele. Eles estudaram isso, foi muito interessante, cachorros longevos, o Rottweiler, que é uma raça que 80% morre de câncer. Se vai é mesmo, o antes Rottweiler? Dos 10 anos. Mas se ele passa dessa idade, ele às vezes morre com 4 cânceres diferentes, evoluindo, mas que meio que ele administra. Administra, exatamente. Então talvez o segredo não seja mais a quimioterapia, uma coisa de a gente matar o câncer, mas a gente aprender a conviver com ele. Lidar. Como está acontecendo com o HIV hoje, né? Aí é com medicação e tudo, mas talvez, não estou com medicação, mas a gente está tentando entender como é que esse cachorro daí morre lá com 20 anos, mas com 4 tumores, um no cérebro, um lá no estômago, um na bexiga, um na próstata também, mas ele administrou, ele não morreu com isso, na verdade falhou todos os outros órgãos, mas o câncer ele manteve seu controle. Talvez esse seja vai ser no futuro uma das formas de a gente lidar com essa doença. Você ter a doença, mas viver 40 anos com ela, essas coisas. O câncer de mama já é isso. É uma doença crônica hoje. Né? As mulheres vivem 20, 30, 50 anos depois da doença, às vezes 30 anos. O CEPOM já tem mulheres mais de 25 anos sem a doença. Isso é considerado sobrevida ou não? Isso é sobrevida. O câncer, a gente diz, eu nunca me livro dele. Você tem que sempre, tipo, uma espada na cabeça, né? Sim. A gente fala conceito de cura epidemiológica. Um grupo de mulheres com estadio de câncer de mama 2, 85% estão vivos 5 anos depois. A gente já vai, cura é para um grupo, eu não posso falar cura para uma pessoa, eu não tenho bolinha de cristal para dizer, essa vai morrer, essa vai viver, essa aqui. Não tem. Não tem, então eu falo para grupos. Então mulheres com câncer de mama tipo X, com estadiamento 1 ou 2, 95% estão vivas em 5 anos. Então isso eu falo para aquele grupo, né, com a doença naquele modelito. E quanto à segunda pergunta, tem fundamentação? A mulher para de reproduzir? Ela tem propensão, aumenta a propensão a câncer dela? O Ramazzini, Bernardino Ramazzini foi um médico na Itália, ele observou que as freiras de Verona, em 1700 e pouco, tinham mais câncer de mama do que as mulheres na cidade em geral, em Verona. Então ali ele já teve uma observação de que não se reproduzir, não ter filhos, sei lá, não aumentava o risco dessas mulheres. Então é normal e natural a gente usar nossos órgãos, né, no vida. E quando você não se reproduz, tem um maior risco de câncer de mama, que é essa estatística de 1.700, né, e que se comprova hoje. Qual é a taxa de fertilidade hoje no Brasil? Né, a gente antigamente tinha 4, 5 filhos, amamentava, né? Hoje a média é 3 filhos, né, por mulher. Nós estamos falando em filho, me vem hereditariedade. Parece que tem alguma questão também dentro do câncer. Existe câncer hereditário? A gente pode já herdar uma célula a meio caminho, vamos dizer assim, mesmo? né? Pode, mas é de 5 a 10% dos casos. 90% são novas mutações que eu mesmo fiz, não herdei da minha família, né? Então, essa célula somática eu posso herdar sim, né? Tem uma propensão maior. Não é determinístico. Não. Porque mesmo, né, tendo a chance, não é 100%. Mesmo o gene lá, o BRCA1, BRCA12, que levou a Angelina Jolie a, né, fazer a profilaxia dela, bem radical, isso. Mas a chance dela era perto de 80%, 90%, tudo bem, não era 100% e nunca vai ser, porque o ambiente que eu exponho a minha célula é que determina a minha alimentação, o ar que eu respiro, a comida que eu como, né? Então tudo isso determina a célula. Ela não é exclusiva, a genética não é tão determinística, ela depende do ambiente onde a célula está. O fator idade, claro, vamos envelhecendo, a doutora já disse, vamos envelhecendo, tem mais propensão ao câncer. Vamos juntando mutações, né? Temos tempo de fazer isso. Sim, o jovem com câncer, o idoso com câncer, a chance de ambos é igual? Então, o jovem, até a leucemia da criança é uma doença hoje com 90% de chance de cura. Por quê? Porque ela tem poucas mutações. Ela tem 10, 12 mutações, é uma célula bobinha perto de uma mutação, de uma célula de um câncer de intestino que tem 120 mutações. Então, de 12 para 120, eu tenho uma célula muito mais complexa na biologia molecular do que uma célula com só 12 mutações. Só 12, que é a leucemia da infância. Por isso que ela é mais fácil de curar com as nossas drogas da quimioterapia, enquanto essas outras doenças são mais resistentes. A célula, ela vai achando, ela é extremamente mutável, ela é extremamente adaptável, ela pega o de melhor da nossa célula e usa para o seu benefício próprio para ela sobreviver.
Então, e eu estando uma pessoa de idade, eu vou ter mais dificuldade para combater a doença, não é isso? Porque eu vou ter muito mais mutações nessa célula. É uma célula mais espertinha, uma célula muito malvadinha. Então, ela fica muito mais difícil de eu eliminar com a quimioterapia, o que na criança, geralmente, ela tem melhores respostas. Quimioterapia e radioterapia, essas são as duas únicas formas de se combater o câncer? Não, hoje em dia a gente tem terapias imunológicas também, algumas, tem a vacina do BCG que se usa, né, em câncer de bexiga, e tem essas drogas-alvo, né, que tentam consertar esse dano genético para fazer a célula, ensinar a célula a ser normal de novo. E qual tem sido esse retorno? É bom ou não? Em algumas no câncer de mama, o Herceptin, só que só 25% das mulheres com câncer de mama têm essa alteração. Então, para 75% delas ainda falta uma droga-alvo, né? Tem algumas para o câncer do intestino, para leucemia mieloide crônica, é um grande sucesso, né? Uma droga chamada Glivec, ela vai lá e conserta. Só que algumas células ainda conseguem ficar resistentes a essa droga e precisa uma outra depois para consertar. E o que acontece nisso? Por exemplo, a maioria, já vimos um monte de pessoas que foram, entre aspas, aparentemente curadas de câncer, né? Curadas de câncer, voltam a ter uma vida normal. 5, 10 anos depois, aparece dentro do corpo um câncer, outro câncer. O câncer, realmente tem pessoas que foram curadas de câncer? É uma doença que você pode extingui-la realmente num corpo, dependendo, ou ela vai ser sempre uma bomba com efeito retardado? Você mesmo falou, né? A gente vai juntando essas mutações. Essa célula pode ficar dormente muito tempo, mas parece que é uma célula totipotencial, é o que a gente chama de stem cell, uma célula tronco, e ela pode de novo ressurgir depois de muito tempo. Por isso que você dando condições a ela, vamos dizer, algum fator? Muda o ambiente, né? Isso, então o ambiente é tudo ao redor da célula, né? Então não é aquela célula sozinha, né? Ela precisa de... Então aqui tem até uma analogia muito interessante com o ovo. O ovo não é uma célula? Sim. Ok. Se você deixar esse ovo lá no quentinho da bundinha da galinha, o que vai fazer? Um lindo pintinho. Isso. Se você deixar esse ovo num ambiente, por exemplo, não gelado, sei lá, num lugar quente, vai virar um ovo podre. Vai. Então, o que fez a diferença? Era um ovo, igual, né? O ambiente, as condições onde a gente tem as nossas células. Então, por isso que o ar que a gente respira, a comida que a gente come, influenciam o nosso risco de ter câncer. Então, a alimentação é importante, então. Importantíssima. Assim, a epidemiologia não consegue medir muito bem que a gente come 30, 50 comidas não diferentes. Se sabe a procedência, o que vem você, né, numa família, mesmo pessoas na mesma família comem diferente. Veganos têm câncer do mesmo jeito. Existe, mostrando que, acho que tem uma religião que eles comem pouca carne, eles têm menos chance, 30, 40% menos risco de câncer. Não me lembro agora como chama, adventistas. Os adventistas, eles têm menos risco, possivelmente, por uma alimentação mais saudável, como grupo, né? E o principal fator de risco no mundo, assim, tipo câncer de pulmão, era raro antes de 1870, porque fumar também era raro. O consumo de tabaco era 1 cigarro per capita em 1870. Passou para 3.500 per capita nos Estados Unidos. E aí, assim, vai aumentando, né? E vai aumentando. Depois, quando reduz o consumo de tabaco, reduz câncer de pulmão. Então, mas sempre existiu. Não, câncer de pulmão era uma doença raríssima. Os patologistas que faziam... era uma doença rara. Raríssima. Aí, os patologistas que faziam as autópsias, né? Que ainda a gente não tinha as estatísticas como a gente tem hoje, eles começaram a notar, meu Deus, mais um homem com câncer de pulmão, mais um, né? E era mais de homem, porque cigarro foi disseminado em guerra, né? Sim. E eles começaram a alertar o sistema de saúde, olha, está tendo essa nova epidemia de câncer de pulmão. Ninguém deu muita bola e o cigarro foi, se espalhou por todo mundo. Até que em 1964, né, já tinha um estudo em 1954 publicado mostrando a associação, né, que foi um estudo dos médicos britânicos. Sabe que médico sempre foi curioso, né? Sempre, claro. E aí teve um epidemiologista inglês que resolveu, os médicos vão querer saber o que está causando essa nova epidemia de câncer de pulmão. E pegou os 38 mil médicos que estavam inscritos no SUS, né, da Inglaterra, e mandou uma cartinha. Fuma, não fuma, era simples questionário, e esperou o atestado de óbito deles virem. E associou a morte com o uso ou não do tabaco. E depois de 4 anos, ele já tinha 100%
dos casos de câncer de pulmão eram em fumantes. Então foi Puxa. a primeira evidência em 54, publicado, ninguém deu muita bola, e em 64, sim, começou a virada da mesa. Isso significa, qual é a possibilidade em termos percentuais de um fumante contrair câncer? Só de pulmão, em torno de 20%, quer dizer, 80% ainda passa batido. Só que o cigarro não causa só câncer de pulmão, ele causa câncer da língua, da gengiva, do esôfago, da laringe, né? Exatamente, e, tem muito. Até a leucemia mieloide crônica, câncer mesmo? de rim, câncer de bexiga, onde a fumaça passa, ela vai deixando. Então são pelo menos 16 tipos de câncer que estão associados com o tabaco. Falam hoje de muitos, tudo dizem que é cancerígeno, né? Faz isso aqui, aquilo lá. O que verdadeiramente a população deve evitar? Deve evitar, assim, não ingerir de jeito nenhum. Se você tiver oportunidade, não coma isso, substitua por uma outra coisa. Que coisa a senhora recomendaria? Ou que tipo de alimentos? Não cheirar fumaça de cigarro, não cheirar fumaça de cigarro, não cheirar fumaça de cigarro, não cheirar cigarro, não cheirar... Cigarro é o principal? É o principal. É o principal mesmo? Principal. Ou então eu fui fumante 40 anos quase. E quer dizer, os meus filhos cresceram... Ao redor da fumaça. Não tenha dúvida. E foi assim. Então, realmente a pior coisa que pode ter é inalar o... Foi a pior coisa que a humanidade foi a disseminação do tabaco. Foi o que mais fez aumentar o câncer. Muito mais do que a própria alimentação. Com essas... Na alimentação a gente está começando a estudar agora. O que acontece? A gente está reduzindo o consumo de tabaco, já não se permite fumar, né, nos bares, restaurantes, Ótimo, né? nos ambientes de trabalho. Então, está reduzindo. O Brasil reduziu de 33% de fumantes, hoje em menos de 12%, 15%, né? Acho que está em 11%. Aqui em Florianópolis era 21%, era a terceira capital mais fumante do Brasil, estamos lá no 9º lugar, então a gente reduziu. Ok, mas agora que está reduzindo o tabaco, quase em todo mundo, a obesidade está aumentando. Puxa vida, e a obesidade é uma inflamação crônica, e toda inflamação crônica leva à proliferação celular, que te lembra de que é o princípio do câncer, né? As células se reproduzindo. Aí eu me assustei quando eu li isso aqui, porque eu estou gordinho, principalmente dessa gordura abdominal, que é a mais nociva delas, né? Isso é um fator também que pode desencadear um câncer. Então? Sim, principalmente nas mulheres, câncer de mama está associado, câncer de intestino está associado. A obesidade. A obesidade. É o essa câncer gordura, de endométrio. Essa gordura. Principalmente pós-menopausa na mulher, câncer de mama pós-menopausa, câncer de endométrio e câncer de intestino, no homem e na mulher, claro. Então, a obesidade, que virou agora uma epidemia, né, por a falta de atividade física, pela nossa alimentação. A má alimentação, né, também. Então, vai ser a nossa próxima tentativa, e já estão querendo seguir o modelo de controle que a gente usou no tabagismo, né? Que tem um contrato universal, mundial, né? A Convenção Quadro de Controle de Tabaco, querendo fazer algo nesse sentido para que governos também regulem mais a alimentação, tipo a oferta dos alimentos nas escolas. Não é minha opção individual. O governo tem que oferecer frutas e verduras. Devia ter 20 diretos do campo aqui em Florianópolis, na verdade diminuíram, né? Sim, claro. Pois é, só para aumentar o número de obesos. Então, as políticas públicas, elas têm que ajudar a que a gente seja mais saudável. Então, tem que ter ciclovia para eu andar de bicicleta e não precisar andar de carro e ficar sedentário o dia inteiro lá dentro do trânsito, né? A senhora falou em política pública, interessante. Estávamos falando agora há pouco, antes do programa começar, né? Eu tive uma experiência maravilhosa, ruim, porque eu tive um infarto agudo do miocárdio, mas eu tive uma sorte e tive uma experiência maravilhosa com o Sistema Único de Saúde. Que bom. Fantástico, né? Em São Paulo, em Cor. As pessoas têm medo, né, do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde na prevenção e no tratamento do câncer, como é? Eu acho que o SUS é um tesouro da população brasileira. A gente tinha que cuidar dele realmente como um tesouro e fazer tudo para ele melhorar, participando. Mas como? A população deve participar. A população critica, porque chega lá, diz que tem fila. Critica na televisão, faz uma coisa aleatória. O melhor modo de criticar é participar dos conselhos municipais de saúde que existem em todo o bairro. Às vezes que eu precisei do SUS, que foram poucas, ainda bem, eu não tenho absolutamente queixa alguma.
Eu vejo que tem outras pessoas que têm dificuldade. As pessoas não podem reclamar uma vez e não participar, né? O SUS, ainda mais agora que a gente está tentando montar rede de controle do câncer, trabalhar junto com o SUS, para o SUS, porque ele mesmo vai precisar usar, né? Então, eu acho O que é essa rede, doutora? Fala um pouquinho. A rede é o que a gente está tentando, que o câncer não é um problema resolvido num hospital de câncer. O câncer, como você falou, precisa de prevenção, então atenção primária, todos os postos de saúde, as políticas públicas feitas por uma prefeitura, por um governo do estado, é que impactam no câncer também. Como eu disse, câncer de pulmão não adianta ter, que é 80% de chance de morrer da doença. Eu tenho que fazer o controle do tabagismo. Então, fazer legislação, proibir o cigarro, proibir que as bancas de revista perto das escolas, por exemplo, vendam ainda mais cigarro. A gente ainda acha normal ir na padaria e vender cigarro. Para mim, é um contrassenso vender o maior carcinógeno da humanidade, onde eu compro minha comida, o meu pão nosso de cada dia. Então, assim, proibir esse tipo de coisa que a gente já sabe que é o maior causador de câncer, né? Então, a gente ainda é muito conivente com isso. E eu acho que, assim, todo mundo participar dessa construção do SUS, porque todo mundo vai precisar. A pasta de dente que você usa é regulada pela Anvisa, né? Exato. Isso é governo. Então, participar um pouco mais, não ser só o crítico, né? E eu acho que na construção de rede precisa do usuário proativo, sabendo o que ele vai precisar desse sistema e participando. Isso é interessante, mas eu acho que precisa de um pouquinho mais de mídia também, né? Porque as pessoas falam, como é o que a senhora disse, para mim é uma surpresa, como é que eu posso participar? Ouvidoria também, ouvidoria é uma queixa formalizada, não é ir lá num programa de televisão falar mal do SUS, isso não resolve nada, quem vai dar resposta? Não. Agora, numa ouvidoria, e as pessoas não sabem o que é ouvidoria, é meu direito de reclamar e eu vou ter um direito de resposta, para demorar 60 dias, mas a ouvidoria vai me responder, vai entrar em contato e vai me dizer, olha, a sua queixa foi registrada, vai ser resolvida assim, assim, assado. Às vezes é uma forma de você informar uma coisa que não é vista, que às vezes o secretário de saúde não sabe. Não tá sabendo? Então, acho que as pessoas têm que usar mais a ouvidoria do SUS, sim. Né? Tem a estadual, tem a de grandes municípios, Florianópolis tem a sua própria, né, da própria prefeitura, e eu mesmo vou usar. Por exemplo, eu ando de ônibus aqui, eu acho um horror que não coloquem nos pontos de ônibus qual ônibus que passa, né, que número, para onde ele vai. Se você é turista, usa eventualmente, tão simples, e não tem. Então, eu ligo na ouvidoria e reclamo. Eu acho que as pessoas têm que reclamar mais nos órgãos competentes. Podem achar uma ideia excelente, né? Facilitar. Bom, todas as cidades têm. Me diga uma coisa, que SUS, as pessoas que têm câncer ou que contraíram um câncer e elas dependem do SUS, como elas devem, o que elas sentem? A doutora está falando do SUS. O SUS é um sistema... Você tem todo o tratamento gratuito, é um tratamento extremamente caro, né? É um dos mais caros. O SUS está equipado para trabalhar com posso câncer? Falar do SUS aqui da nossa região, nós estamos falando aqui, claro. Ele está equipado, ele está melhorando até todo esse projeto que a gente tem de construir uma rede, é um modelo para o Ministério da Saúde que a gente está treinando aqui para tentar fazer com que câncer não seja um problema de um hospital de câncer, mas sim de um sistema de saúde, em que a atenção primária consiga reconhecer. Que desafoga também os centros, e cada um né? tem um papel. Isso. Tipo assim, quem colhe o Papa Nicolau? Não é um hospital de câncer, é a atenção primária. Claro, a mulher tem que ir, mas tem que ter qualidade. Então, são 70 processos lá até, né, ver essa célula se era de câncer ou não era, e depois fazer outro exame. Então, o câncer é um problema que vai desde o teu comportamento como indivíduo, um sistema de saúde estruturado para dar conta dessa prevenção, e depois o diagnóstico, que é a parte mais difícil no SUS. Eu acho que aqui que é a grande falha, de ter capacidade de fazer os exames, seja uma tomografia, uma endoscopia, isso ainda está um pouco enrolado, né? E que a gente vai amanhã tentar começar a desenrolar aqui, pelo menos, provocando, para depois, então, ter no hospital que tem acesso a tudo. Mas o problema é que, às vezes, antes não está. As universidades não estão preparando muito bem os profissionais para pensar tanto nessa doença. Puxa, então a coisa ainda carece de muita organização. Exatamente. Mas isso é no mundo inteiro, não é só aqui. Não é só aqui. Então tá, antes de você reclamar, vai lá, como a doutora disse, e procura ver em que parte a gente pode ajudar nessa Na ouvidoria, eu acho que tem que registrar a queixa. Está demorando a sua endoscopia, ou está demorando, registra a queixa, né? Então, eu acho que essa é uma forma de participar. Não é ir lá num programa de televisão e falar mal, porque ninguém vai responder. E isso é só para fazer barulho. Mas eu acho que o órgão competente é a ouvidoria. As pessoas têm que usar as ouvidorias porque elas são um feedback para a gestão poder melhorar aquilo. Então, eu acho assim,
é uma doença complexa, são várias doenças, mas o sistema tem que se preparar porque ela já é a primeira causa de morte em alguns países. O médico, o oncologista, ele pensa na doença? Ele pensa na doença em si, eu estou falando, claro que ele vive com isso. O oncologista, ele se coloca muitas vezes, fala, isso aqui pode acontecer comigo. Como é que o médico pensa nesse aspecto, hein? A senhora viu que agora faleceu o doutor Adib Jatene, né? De infarto agudo do miocárdio. Uma coisa que ele operou milhares de pessoas, 100% de domínio, e a doença... A gente não tem controle sobre o nosso corpo, né, em muitas coisas. Mas eu brinquei com meus amigos no meu aniversário de 50 anos, eu falei, nossa, cheguei na idade do câncer. Ui, sério? Eu falei, mas são as estimativas, são as estatísticas, claro, né? Uma consciência, então, pelo menos, exatamente, né? Eu cheguei na idade do câncer. O que eu penso, assim, que se eu tiver esse tipo, eu vou consultar com o médico tal, se eu tiver aquele, né? Então, assim, eu não sou imune a essa doença, né? Nós estamos falando agora, nós estamos em novembro, está terminando novembro, está tendo o tal de, como é que é? O Novembro Azul, né? Que foi uma distorção do sistema de saúde no Brasil. Esse é um desserviço de saúde pública. Porque, na verdade, esse Novembro Azul foi criado na Austrália por dois bigodudos lá, que um dia tomando cerveja resolveram, não, vamos arrecadar dinheiro, vamos fazer uma fundação para arrecadar dinheiro para pesquisa da cura do câncer de próstata ou de tratamentos. E no Brasil começaram a falar de rastreio, de começar a fazer exames como se faz no Papa Nicolau, mas não existe um bom exame. Um Papa Nicolau é um médico grego muito inteligente e que reduziu em 90% a mortalidade do câncer de colo de útero. Parabéns, ele teve sorte de iniciante. Só que a gente não consegue isso para os outros 200 tipos de câncer. E aí se achou na década de 90 que o tal do PSA, aquele exame de sangue, poderia ser o Papa Nicolau, né, e reduzir mortalidade, mas ele reduziu muito pouquinho. Ele lesa mais homens do que cura. Então, para eu curar um homem, eu leso 48. Eles ficam usando fraldas ou eles têm impotência. Então, assim, a gente tem que discutir. Tem certeza que você quer pedir um PSA? Você pode ser um salvo, mas você pode ter sequelas, né, dessa investigação. Então... A senhora não confia no PSA? O PSA, o Dr. Ablin, que foi o cara que descreveu, ele escreveu um livro sobre isso, o grande erro do PSA. É mesmo? São notícias nos jornais dos Estados Unidos. Eu tenho um amigo jornalista aqui, que é americano e mora aqui, dizendo como é que aqui no Brasil os jornais não falam isso. Porque a gente está mantendo na ignorância sobre o PSA, que foi uma falha. Você continua prescrevendo talidomida? Nossa Senhora, pois é, a mesma coisa. Então... Mas eu não entendi ainda o PSA. PSA dizem, eu sou homem, claro, faço os exames, quando eu faço os exames clínicos, claro que o PSA está lá pedido. E é 0, não sei o quê, isso é isso. Isso aí não significa alguma coisa ou não significa? É que o PSA ele é muito inespecífico. Uma hiperplasia benigna da tua próstata também pode fazer aumentar. E você vai se submeter a um exame, daí que seja uma biópsia, através do reto, fazendo 12, 15 furinhos, que podem ter risco de infecção, que podem ter sangramento e que muitas vezes não é câncer de próstata. E mesmo o câncer de próstata pode ser muito lento na sua evolução, pode levar 30 anos e você vai morrer com o câncer de próstata, mas não de. Eu posso ter câncer de próstata e um PSA baixo? Pode, ele é mesmo? falso negativo, falso negativo, tem falso positivo, ele é muito pouco específico, por isso que ele disse que foi um grande erro a gente usar ele na população normal. Ele é muito útil dentro de um hospital de câncer, quando a pessoa tem um câncer de próstata de verdade, para eu ver se ele está respondendo aos tratamentos. Ah, mas não como fator de exame, para o homem ficar tranquilo, essas coisas? É, assim, os Estados Unidos usou por um tempo, eles têm realmente uma sobrevida boa, né, de câncer de próstata. Na Europa tentaram fazer estudos, tem uma redução, sei lá, de 10% dessa mortalidade, talvez 20%, mas é uma mortalidade proporcional. Então, se você tivesse que tomar uma pílula, vamos dizer que o PSA fosse um remédio, para te reduzir 0,2% a mortalidade, você tomaria todo dia? Varia tudo? Claro. 0,02%. Um risco de também ter problemas, né? Então, assim, se fala que eu posso salvar a vida de um homem com PSA, só que eu leso 48. Puxa vida. Então, assim, isso é ético? Não. Pois é. Eu não tenho a resposta, né? Você sempre tem que discutir. Você quer que eu te peça o exame, eu tenho que saber que eu estou desencadeando um processo. Eu não estou só pedindo um PSA com um examezinho no sangue. É um processo. Você vai se submeter, então, a essa biópsia, né? Você tem esse risco. Eu tenho que te comunicar. Você pode querer fazer o exame, não tem nada. Claro, mas você vai fazer conscientemente. Exatamente. Você tem certeza, a tua chance de reduzir a mortalidade é bem pequena. Realmente, no câncer, na profilaxia da próstata do homem, o melhor exame é o exame do toque, realmente? Ou não? O toque é
muito menos comprovado ainda de redução de mortalidade. Não existe, pelo menos literatura médica mostrando. Bacana, uma médica está falando isso. É porque a gente só fica na imprensa, na mídia, o que a mídia diz. A mídia brasileira, né? E toda a mídia. E a mídia, e nós somos que nem, como é que se diz? O amém, né? A mídia diz um negócio, todo mundo acredita. Ninguém vai atrás para pesquisar. Então então até eu provoquei um colega, o Dr. Marcelo, lá no CEPOM, para estudar essa prevenção do câncer de próstata, Sim, né? qual é a melhor prevenção, então? E ele fez a aula e ele chegou à conclusão, né? Melhor não solicitar mais esse exame enquanto a gente não tem uma coisa melhor. Podia ter um exame, se fosse lá na urina, que pudesse diagnosticar sem eu ter que invadir, né? Seria muito melhor. A gente ainda não tem, quem sabe daqui a 2, 3, 5 anos a gente tem. Olha só que surpresa, valeu o programa por isso aqui, claro que valeu por tudo. Não é que eu não vou pedir, mas eu tenho que saber, você quer mesmo? Meu irmão teve, meu pai teve, eu quero fazer. Tudo bem, a gente pode solicitar, mas não pense que vai ser uma coisa maravilhosa para a sua vida, não vai te salvar a vida, assim, provavelmente não. Os homens então, um sintoma, a senhora deve ter tratado, já deve ter visto homens com câncer de próstata, tudo. Qual o indício, vamos dizer, de que eu estou com algum problema prostático? A gente diz que fica o jato da urina fino, né? Porque como está exprimida pela próstata ao redor da uretra, pode ter sangue na urina, a gente vê que o xixi não vai mais longe, vai no bico do sapato, né? Sim. O jato urinário com menos força, são alguns indícios que fazem com que vá procurar um médico, exatamente, né? Fazer a distinção entre uma hiperplasia benigna, que todo homem quando envelhece tem, né? Quase todo, ou um câncer realmente, né? Olha, então pelo sintoma, mas não tem exames assim para reduzir mortalidade, né, da população em geral. Puxa, bom, vamos seguir aqui um pouco, Fernando, que eu acho que tem coisa... mas a senhora vai voltar ainda, hein? No Vida Inteligente aqui. Vamos lá, isso aqui nós já vimos, vai para frente. São 38 slides aqui, mas eu tenho certeza que nós vamos ver. Isso aqui nós já falamos também. A perda do freio, né? Ou do acelerador, então mudando. E esses são os superpoderes que a célula tem. Ali ainda está com 6. Hoje em dia, os biologistas moleculares falam em 8 superpoderes, né? Dessa célula. Isso. E o que é, né? Que na verdade a gente carrega o oncogen desde o Australopithecus, né? Em todas as nossas células. Interessante isso, né? E a gente acorda esse monstro com substâncias carcinogênicas, seja o tabaco, seja a IARC, que é a Agência Internacional, fala que a gente tem pelo menos 100 carcinógenos nos ambientes de trabalho, né, nas coisas que a gente consome. A gente só não pode dar condição dele se desenvolver, exatamente, né? Despertar o monstro, né? A causa nós já vimos aqui. Vamos lá? Vamos adiante. E aqui são as causas identificadas. Então ali os percentuais, as fatias maiores, né, é o tabaco e a alimentação. Isso aqui é o estudo de Doe e Petro, feito já nos anos 80 na população dos Estados Unidos. E depois, cada 5% ali, outros fatores, né, que são encontrados no ambiente de trabalho, né, que são a exposição ao sol, o próprio álcool também, né, o excesso de álcool. Então, são 12 causas, tem ali também o desconhecido, por exemplo, né, a gente ainda está descobrindo outros fatores. Quem quiser esse PowerPoint ali, eu salvei ali também, eu posso passar depois para que vocês vejam na íntegra. Vamos seguir. Olá. E ali já de 1760, o primeiro panfleto, né, advertendo que a planta tabaco 1760 já avisando. John Hill, mas ele era um botânico na Inglaterra e ele avisou de que quem consumia tabaco tinha mais câncer aí na boca, da língua e tal. Segue. E aqui, né, o que causa câncer, o tabaco, a grande causa, né, que foi disseminada durante as guerras para acalmar os nervos e para as mulheres. Grande surpresa aqui, que é o principal fator. Vamos, Fernando. E aí, para depois disseminar. E aí, então mostra, eu falei, alguém ainda duvida, esse ali é o consumo de tabaco, aquele que está mais chanfradinho, assim, sim. E o aumento das estatísticas do câncer de pulmão. Depois reduz o consumo de tabaco aí entre homens e mulheres nos Estados Unidos, e aí cai a curva do câncer de pulmão, né, juntinho. Olha, isso aí é prova científica. Isso aí, eu falei, alguém ainda duvida, né? Olha só aqui a fumacinha, olha o que está na fumacinha aí. Então, também não só para quem fuma, mas quem respira no ambiente passivo, também. Né? O fumante passivo, né? Também. Claro que os políticos, né, recebem muito dinheiro da indústria do tabaco para aliviar, né, para eles manterem o comércio ali, criança exposta na padaria, né, para mim isso é um absurdo. Então a prevenção é possível, o Empower é uma medida da OMS, né, dizendo que a gente tem que criar esses ambientes livres, né, de tabaco. Bacana. As universidades deveriam ser livres também, já que a gente está formando profissionais de saúde do futuro, né? Exatamente. Aqui no Brasil poucas são, né? A nova causa, a obesidade, né? Com uma inflamação crônica, né?
Então, a prevenção é possível, sim, né? Mas com políticas públicas de ofertar esses alimentos saudáveis, né? A gente está muito sedentário ali, eu brinco, né, com o Homer Simpson, né? Com aí o controle da televisão na mão, sem fazer atividade física, né? Isso aí, olha então, só. Na verdade... Acho que hoje vai ficar todo mundo preocupado aqui mesmo. Se mexer. Tem mais de 100 carcinógenos comprovados, né, pela essa agência internacional da OMS. O benzeno, por exemplo, né, causando as leucemias. O próprio quem trabalha como frentista, cheirando gasolina. Isso que eu ia perguntar, doutora, o monóxido de carbono também é cancerígeno ou não? Não, o monóxido de carbono, que eu saiba, não. Não, né? Dos carros, essa poluição dos carros. O do diesel, sim. O diesel, sim. diesel é carcinogênico. Então, tá. Agora, o benzeno, os derivados de petróleo também, sim, também? Tem. Por exemplo, o frentista, né, uma trabalha com aquele comum. cheiro lá. Se ele usasse o automático das bombas, ele não inalaria aquilo. Só que muitas estão estragadas, ninguém controla, né, precisava de vigilância. É bem importante isso. Vamos lá, Fernando, siga. O que tem mais? Então, que no ambiente de trabalho, ali como dos frentistas, né, câncer também pode ser evitado. Isso é bem importante. Em outras empresas que trabalham ao sol também, né? Os vírus também são uma importante causa de câncer, principalmente nos países, né, menos desenvolvidos. Então, ali o HPV, o câncer que causa hepatite, que causa cirrose, que causa câncer de fígado. Também dá para ser prevenida com uma vacina, né, da hepatite. Quer dizer, tem doenças que podem causar câncer também? Como é que é isso? Sim, a cirrose é um pé para o câncer, né? É um pé para o câncer, quer dizer, o fato de você judiar do seu fígado... Puxa vida, olha lá. A cirrose, né? Então a hepatite B pode ser prevenida, então vacinas, né, contra o câncer da hepatite B e vacina do HPV também pode ajudar, mas o Papa Nicolau já é um exame que pode reduzir essa mortalidade em 90%, se bem feito, né? Então ali eu falo das hepatite aí, como eu te contei, das freiras, né? As freiras, né, que não reproduzem, então, e as mulheres hoje estão reproduzindo muito menos, é por isso que se explica tanto o câncer de mama hoje, é o principal fator de risco, é a nossa... E é interessante, doutor, aqui, isso aqui é um rastreamento, né? É interessante que os animais também padecem da mesma doença, então é uma doença celular realmente. É uma doença dos animais pluricelulares. Tendo divisão celular, eu tenho risco de câncer. Puxa, né? Que coisa. A senhora acredita particularmente, depois de tantos anos dentro trabalhando com a doença, a senhora acredita na cura dessa doença ou não? Então, que perspectivas nós teríamos de ter cura? Mas você tem cura de diabetes? Não tem, você tem cura, né? Parece que diabetes é mais fácil. Controlável, né? É mais simples. O câncer é uma doença extremamente complexa. Eu acho que a gente vai controlar, como ele disse no cachorro, que a gente vai administrar o câncer, mas eliminá-lo, não, ele faz parte da nossa... Eu morro com ele, mas não morro dele. Exatamente, eu vou controlá-lo, né? A senhora acredita nessa possibilidade? Nossa, o controle do tabagismo é um exemplo, eu posso prevenir muitos casos. Então eu tenho várias formas de atacar essa doença, vamos dizer, prevenção, né? Que seja com a vacina, como eu falei, da hepatite, que seja com o controle do tabaco, evitar, não posso mais vender isso na padaria, esses troços da câncer, não é verdade? Não podemos ser tão hipócritas. Né? E tem formas de controlar, que seja com medicamentos, as drogas-alvo, né? Tem várias formas, não tem uma. É uma doença complexa, não tem uma solução. Muitas pessoas, política da conspiração, todo mundo fala, né? Que já foi descoberta a cura do câncer e que as indústrias farmacêuticas, para não perderem esse grande filé, não querem divulgar isso aqui. Se o médico já descobre, eles matam as pessoas. Não existe nada disso, né, doutor? É uma doença que está ali no Australopithecus, a gente sempre teve, né? A gente tem que tentar administrar. Eu acho que soluções complexas para coisas complexas. Então, não o câncer tem não dá dinheiro, né? Como é que eu vou ganhar dinheiro com o câncer? Não, assim, dá muito dinheiro para a indústria farmacêutica. Para a indústria farmacêutica, sim, remédio, claro, né? claro. E dos próprios filmes de raio-x, tem uma indústria de saúde, é uma grande indústria, mas ninguém faz essa sacanagem. Agora, descobrir casos de câncer que não precisam de tratamento também está acontecendo hoje em dia, que você sabe disso, né? Mesmo? A gente chama de sobrediagnóstico, e aí a gente faz um sobretratamento. Que achar uma célula de câncer não significa que eu vou ter câncer. Ah, caramba. Então, isso está acontecendo em muitos tipos de câncer, tipo câncer de tireoide, é uma epidemia falsa, porque esse câncer realmente, né, quase não mata, vamos dizer, nesse sentido. A gente está procurando, achando e tratando coisas que eu não precisava achar.
Mesmo câncer de mama nos países do primeiro mundo, eles acham que 30% são sobrediagnósticos. Aquelas mulheres nunca evoluiriam clinicamente para um câncer. Câncer de próstata, eles falam em 60% ser sobrediagnóstico. Olha que boa notícia para nós homens aqui, ó. É, que nunca evoluiriam clinicamente. Acontece que a hora que você tem um laudo de câncer, você vai tratar. Então, fazer os exames realmente que tem evidência científica, não que é propaganda de uma revista Cláudia ou não sei o que, entendeu? Então, acho que sim, tem que ter evidência científica. Me prova de que eu fazendo esse exame, eu reduzo a mortalidade. Olha só, isso que ela disse é importantíssimo. Evidência, não acredite em nada, acredite na coisa da ciência. Da ciência. Tem que ser gente que estuda, porque eu acho que tem muita gente hoje falando de prevenção do câncer, acha que isso não é ciência, isso é uma ciência. Olha, importantíssimo. Puxa vida. Doutora, para os nossos telespectadores, dê a sua consideração final, vamos dizer assim. O que a senhora, com sua experiência, lida com um assunto que dá medo em todo mundo tem medo, já dissemos no começo do programa. Passe uma mensagem para as pessoas, se porventura elas forem lidar, e até a própria seriedade da questão e de procurar especialista, não ficar se tratando com coisas inventadas, com coisas alopáticas, não. Essas coisas alternativas sem o acompanhamento médico de um profissional especializado. Eu acho que medo a gente diminui com conhecimento, né? Informe-se. Muito bem colocado. Né? Eu acho que conhecimento em tudo, informação em tudo, salva vidas. Então, se você sabe exatamente, né, o que você está lidando e tentar descobrir mais informações possíveis, você pode se defender dessa doença. Então, assim, eu acho que controle de tabaco, toda a população tem que participar. Se você tem uma padaria perto da sua casa, peça para não vender mais cigarro, quem sabe fazer possível, pelo menos não vender mais aquele tal do picado, né? Porque isso na verdade é proibido. Isso, você não compra um drops de house, não, né? Não. Você compra não pode abrir um pacote. Então começar a gente deixar de ser tão hipócrita. Se eu quero fazer prevenção do câncer, a primeira coisa é tentar eliminar, né? Fazer o final de jogo desse maior carcinógeno. Principalmente porque a doutora falou que a maioria dos perigos são os passivos, né? Então, se a gente for omisso, nós estaremos contribuindo para o câncer perfeitamente. Da nossa sociedade. Doutora, muito obrigado. Sua participação foi importantíssima. Puxa, eu fiquei muito satisfeito. Muita novidade. Espero revê-la em breve. Obrigada. Porque o assunto é extenso. Não dá para falar tudo, não, né? Não dá, é utilidade pública, é um tabu, essa doença é um tabu ainda, as pessoas têm medo e pelo menos a senhora foi muito feliz agora, eu gostaria até que repetisse como é que é, o medo... A gente combate com informação, com conhecimento. Pronto, então você sabendo, você já não tem tanto medo, né? Tanto medo, então eu sei que eu posso ter uma sobrevida, posso cuidar do que eu quero fazer, posso realizar meus sonhos ainda, tá ok? Então, muito obrigado, doutora. Obrigada também. E para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre.